Então, de uma maneira assim, bem direta, né? O que é uma célula católica de evangelização, meu irmão? A célula católica de evangelização, ela é católica. Ela é apostólica, ela vem dos apóstolos, Atos 2, 42, 47. Infelizmente, a igreja, estudando isso, nós descobrimos que a igreja foi se perdendo nesses caminhos de evangelização e os nossos irmãos protestantes aí tomaram posse de algo que é legitimamente católico. Estou estudando lá a história, nós vamos ver que as células têm origem ali nos Atos dos Apóstolos e no início é o início da igreja, porque a célula é um organismo vivo. A gente costuma dizer nas nossas formações de célula o que é uma célula, a gente começa a dizer o que não é uma célula. O que não é uma célula. Então você veio para esse podcast querendo saber o que é uma célula de evangelização, primeiro você vai saber o que não é uma célula de evangelização católica, como a Mônica frisou aqui. Ela não é uma pastoral, ela não é um movimento, ela é uma forma de viver, de formar discípulos. A célula é ser igreja, uma igreja doméstica, uma igreja de duas asas. Os apóstolos viviam isso no templo e nas casas, no templo e nas casas. Para explicar um pouquinho melhor e não me aprofundar tanto aqui, eu vou fazer uma comparação com a célula do nosso corpo, né? Quando nós somos formados lá no ventre da nossa mãe, tem início a primeira célula. E aquela célula, ela vai crescendo, ela vai se multiplicando, vai formando os tecidos, os órgãos, o corpo humano como um todo. A célula católica é isso. Ela é um pequeno grupo que se reúne para evangelizar e para formar discípulos. E esse pequeno grupo faz parte de um corpo místico de Cristo que é a igreja. Então, a célula é a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. Sim. Eu sou a célula, você é a célula. E o objetivo da célula é esse, formar discípulos. Quando Jesus, ele realiza aquele grande milagre da pesca milagrosa, que é maravilhoso de ouvir no Sim. Evangelho, é uma palavra que encanta muito nos nossos estudos de célula. Nós vemos que eles pescaram a noite toda, não pegaram nada, e os peixes estavam ali na água, porque é o habitat natural dos peixes, né, viver na água. E nós nascemos, vai dizer o Salmo 50, que nós nascemos no pecado. Nós vivemos numa situação de pecado desde o pecado original. Então, nós não precisamos fazer nenhum esforço para pecar. Já é natural, a gente peca muitas vezes sem pensar. E aí Jesus fala, lançai a rede, faz o esforço e tira o peixe da água. Quando tira o peixe da água, o que acontece? O peixe morre. Sim. Ele morre. Então, quando nós saímos dessa situação de pecado, nós morremos para uma vida velha e nascemos para uma vida nova que Cristo quer nos dar. Quando nós vemos lá no Evangelho que Jesus ressuscita Lázaro, né, que é fenomenal essa passagem do Evangelho. As irmãs dele reclamando, né? O senhor tinha que ter vindo antes. Exato, a espera, a gente vê a angústia pela espera e pela demora. A gente tem um irmão que estava comentando com você agora, o Ricardo Alexandre, e uma vez ele esteve na nossa comunidade fazendo uma pregação e ele dizia justamente dessa passagem do Evangelho, e ele falava quanto tempo demorou para que Lázaro saísse, porque ele estava enfaixado. Sim. Ele não enxergava, né? Ele tinha faixa nos olhos, nas pernas, nas mãos. E quando quanto tempo eles ficaram, Jesus gritando, Lázaro, vem para fora. E as pessoas olhando e não vinham nada, né? E de repente sai Lázaro todo enfaixado. E um detalhe, as pessoas ainda falavam assim, já cheira mal. Tipo assim, não chama ele não, já cheira mal, isso aí já tá perdido. Tá perdido, não chama não, cheira jeito. mal. E quando Lázaro vem para fora, Jesus dá uma ordem, né? Ele fala, desatai. E na célula nós temos, né, essa missão de desatar as cegueiras, os nós, aquilo que impede o nosso irmão de progredir, de crescer na fé, de tirar as cegueiras dos olhos, porque nós estamos um pouco mais perto de Jesus e enxergamos um pouquinho melhor. Aí ele dá a ordem e a gente só cumpre o que ele fala, né? É isso. Então a célula é isso, é tirar, né, o ser humano, nós que fomos resgatados, que saímos dessa, não é nem nadar contra a correnteza, mas é sair dela mesmo, sair Sim. do pecado, renunciar ao pecado.
tudo aquilo que nos afasta de Deus e viver uma vida como verdadeiros discípulos. E assim formar novos discípulos, né, para que possam crescer também na fé e esses discípulos se tornarem discípulos de outras pessoas e assim por diante vai crescendo a Igreja de Cristo como os primeiros cristãos. A cada dia o Senhor ajuntava mais pessoas que estavam a caminho da salvação. Então, a célula, ela não é a questão assim de ser um grupo à parte, um movimento à parte, não. A célula é um grupo, né? As pessoas se reúnem para se formar e ser igreja. Não é para se apartar da igreja, é para ser igreja. Então não é mais um ministério, não é mais um apostolado, não é mais uma sobrecarga para o padre. Muito pelo contrário, quando a paróquia ela tem esse serviço de evangelização através das células, o padre até fica aliviado, porque ele não tem sobre si toda a responsabilidade de formar e acompanhar os discípulos. A célula faz isso. E a célula já encaminha para a igreja discípulos bem formados. Então, o padre ele acaba tendo braços, né? E a igreja consegue fazer coisas que antes não conseguia. Bacana. Então, a célula ela vem dar uma base, um sustento para as pessoas. Agora ficou uma dúvida aqui para mim. Então, na célula é um grupo de formação, um grupo de estudos. Seria isso? A célula é a vivência dos Atos dos Apóstolos. É viver na atualidade o que Jesus trouxe ali para os primeiros cristãos. É viver como os primeiros cristãos viviam. Eles partilhavam tudo, eles tinham tudo em comum. Eles eram perseverantes, eles eram unidos, frequentavam todos os dias o templo, eles partiam o pão nas casas. Então, essa é a característica de uma célula. E aí uma célula que é sadia, ela cresce e se multiplica, porque o Senhor vai ajuntando cada vez mais pessoas que querem buscar, que têm sede de Deus. Eu vou falar um pouquinho lá na frente, a gente já conversou, você me perguntou como foi o início da célula, então eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente, vocês vão entender.